Vou transitando na tua cidade, vou transitando na humanidade. Venha, venha, venha. Es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuide que no naufraguen tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando, te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufraguen tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando, te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. Os pássaros voam, a gente ama e transforma a humanidade. Com prazer imenso, estamos recebendo em nosso estúdio TV Arte Multicultural o colombiano mais brasileiro, Hugo Rojas. Então, Brasil, Colômbia, América Latina, estamos recebendo aqui agora Hugo Rojas. Prazer imenso. Muito prazer. Tudo bom? Prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado. Se apresenta para nós. Seu nome mesmo? Sim, meu nome é Hugo Rojas. Sou nascido na Colômbia, lá na cidade capital de Bogotá. E já moro há muitos anos aqui no Brasil, já há mais de 25 anos no Brasil, com muito prazer.
Que maravilha. Fala para nós dessa música de abertura. Sí, esta música de abertura es cantada en español porque siempre fue cantada en español. Es una música de origen mexicano, lá do México. Tem más de 50 años esta música. Fue famosa en los últimos años por otros cantores modernos. El nombre de la música es Abarca. Que bom. En ritmo de bolero. O nome do ritmo. Há muito tempo que você canta e compõe? Pues sí, yo comencé más o menos a edad de 17 años. Tuve algunas etapas que paré, ¿no? Por causa de algunos digamos, problemas conyugales. De unas partes que paré, mas siempre he continuado en frente de la música, siempre en actividades de hacer música, de varios tipos, ¿no? Viajando y pesquisando los diferentes ritmos do folclore de los diferentes países de América Latina, mas de los países de Sudamérica. Fale para nós dos países por onde você passou. Sí, yo primero salí, comenzando por Ecuador, que es el país que está más perto de Colombia, en la parte sur de Colombia, que históricamente divide en orígenes folclóricas, ¿no? Que es hasta donde llegó a cultura inca, que es la descendencia de la música andina, todo lo que tiene que ver con la cordillera andina, los Andes de Sudamérica, por eso le llaman música andina. Era donde todo el extremo donde llegó al imperio de los incas, que fue sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile y una parte de Paraguay. Son los países principales donde se toca este tipo de música andina, ¿no? Entonces yo salí primero para Ecuador, después pasé para Perú, norte de Chile, después estuve en Bolivia, volteé para Chile, Bolivia, y después de Bolivia siempre trabajando, viajando con parcerías que conocía, con músicos que conocía en esos países, tocando así, tocando en la Juba, tocando en bares y vendiendo CDs, hasta que después por la Bolívia entrei no Brasil. Você pode dizer o nome do grupo, de alguns grupos que você participou? Sí, en el momento me lembro, fueron varios grupos y varias parcerías, a veces solo con otro, a veces trabajamos solo con un guitarrista, a veces con 3, con 4. Y a veces, en algunas ocasiones, como un grupo que tuvimos en la Guyana Francesa, que no, este grupo ni llegó a tener nombre, nunca le colocamos nombre. Y trabajamos como 2 años con ellos. Más o menos me acuerdo del grupo Charqui, el grupo de Perú, Inti Gimani, ese grupo, hay un grupo que se llama Ayahuasca también, de Perú. Y hice otra parcería con unos chilenos, se llamaba Cachaqui, los Chachas, fue otro grupo montado entre chilenos y bolivianos. Había un peruano también. Así tuvimos varias parcelas, había algunos grupos que ni teníamos nombre definido, mas trabajamos así, viajando de ciudad en ciudad, morando en hotel, ¿no? Y tocando en la Juba a veces y en bares, de ahí salen contratos para tocar en bares, en shoppings, así desse mesmo jeito. Então você fez isso por muito tempo?
Sim, eu estive viajando, financiando a viagem desse jeito, tocando com diferentes grupos que conhecia aí mesmo, nos países. Tocamos, às vezes viajava com alguns, ou às vezes eu viajava sozinho. Viajava sozinho e conhecia outro pessoal, outras parcerias em outros países e me adaptava. Fazemos parcerias com outros grupos, tocando, depende de outros instrumentos, diferentes tipos de instrumentos, né? E viajava, às vezes viajamos como um grupo de Chile, que viajamos de Chile para Peru e para Bolívia. Estivemos no Carnaval de Oruro. Aí um chileno ficou com outro grupo de chilenos que tinha lá, e eu vim para o Brasil com um chileno, tocando nos dois, são os dois. Aqui já conheci 2 argentinos que tocavam também na rua, que já tinham feito gravações. Mas sempre desse jeito, né? Sempre viajando, de cidade em cidade tocando, morando em hotel, tocando e viajando. E ao mesmo tempo pesquisando todo o que é folclore, os diferentes ritmos e as diferenças que tem de ritmo, o mesmo ritmo em cada país. As diferenças que tem o mesmo ritmo, cada país muda, né? Então, a origem dos ritmos e como se tocava, como se toca cada ritmo em cada país e as diferenças de tempo, não? Tempo, ou seja, o wine, 3/4, 4/4, e a semelhança que tinham, o ritmo que tem ainda e que está em constante evolução ainda. Isso. Então vamos pedir mais uma música? Sim, sim, camarada Nicanor. Então podemos, a continuação, podemos apresentar esta música que gravei aqui, do folclore do Brasil, do folclore brasileiro, muito boa, muito conhecida esta música em ritmo de chorinho, que se chama Brasileirinho.
essa música é linda, hein? Parabéns pelo teu bom gosto. Muito obrigado. Tem uma música muito bonita e muito famosa a nível internacional. Das músicas mais representativas do folclore brasileiro e bem típica do folclore carioca, né? Se chama assim, brasileirinho, interpretado no violão. Nós temos um interesse e um prazer de buscar a essência, de buscar o verdadeiro significado da arte cultural, das suas origens, onde ela nasce, onde ela começa, através do sonho de seu povo, né? Esse povo da terra. Fale para nós dessa experiência que você teve, o que representa isso para você? Sim, realmente a maior parte de minha vida sempre tive essa inclinação, sempre mais por a música folclórica, mais que por outras músicas europeias, modernas ou eletrônicas, né? Sempre mais fui ligado à música folclórica. E exatamente estudando as raízes desses ritmos e aí todas as misturas que se deram através do tempo. Então eu concluí que a maioria de ritmos de Sudamérica, da música folclórica, tem as três origens, as três grandes origens. A origem africana, uma parte, origem africana, origem indígena, ou seja, antes da colônia, e origem europeu. Então, como que se dieron essas três misturas, ou essas misturas triétnicas, que é origem africana, origem espanhol no caso, e da Europa, né? E a origem indígena, que já existia aqui, como são aqueles instrumentos, por exemplo, feitos de bambu, como a quena, a flauta de bambu, e aquela que se chama zampoña, né? Que são de tubos, que se sopram. E outro, bombo legüero, o charango, que é um instrumento parecido ao cavaquinho, mas tem 10 cordas. Originalmente era feito de tatu, com a caparação do tatu, a carcaça do tatu. Então, concluí que a maioria de ritmos de Sudamérica, folclóricos, tem essas três origens, né? E mistura. Em algumas partes se percebeu mais autóctono, mais típico, em outras partes, em outros países, teve mistura. No caso, por exemplo, me parece em Colômbia, tanto em Colômbia como no Brasil, acho que são os países que mais têm diversidade de ritmos. Colômbia, talvez por sua posição geográfica, e Brasil por ser um país tão grande e tão diverso culturalmente também. Então, Colômbia tem parte do Caribe, então acaparou a cúmbia, que é de origem africana, a salsa, por ficar perto dos países caribenhos. Também parte da Venezuela, música llaneira, e do sul a música andina, que é de origem inca, né? No centro já se toca outros tipos, outros ritmos como bambuco, torbellino, aguabina, que são ritmos mais de origem espanhola, mas que se tocam no centro do país de Colômbia. Agora, a cúmbia é o ritmo mais típico da Colômbia, que é de origem africana, e é o ritmo mais conhecido a nível internacional da Colômbia. Agora, no caso dos outros países, que são os países mais andinos, da música andina, que Equador, Peru e Bolívia, se preservou mais a cultura inca, os ritmos musicais de origem inca, que é a música andina, né? São instrumentos indígenas, praticamente, não? Que ainda se toca, como está conhecidamente internacionalmente, o grupo Los Carcas, Ijapu, Sabia Andina.
que tocan esos instrumentos ainda, ¿no? Instrumentos feitos de bambú, como la zampoña, que é a flauta de bambú, que se llama quena, o charango, já feito de madeira, e o bombo legüero, percussão bombo, que é feito com couro de ovelha, raspado, né? E outros instrumentos como as chalchas, que são feitas com as unhas da llama. Chalchas, um instrumento que são feitos com unhas de llama, ou bicunha. Instrumentos folclóricos. Llama seria o quê? A llama é um dromedário, é um animal parecido, mais ou menos do tamanho de um cavalo, mas dizem que é da família das girafas. Tem muito pelo, né, por causa do frio. Em Bolívia faz muito frio. Então é um animal tipo, mais ou menos do tamanho de um cavalo, um pouquinho menor. Mas que era usado para transportar mercadorias. E um animal bonito, exótico, mais típico da Bolívia e de Peru. E em parte de Chile também. Esse andar do povo, né? O pisar no chão, né? Esse contato com a natureza, né? Essa ancestralidade. Sim. É muito bom entender isso. Sim, isso para mim era incluso uma das coisas mais importantes de poder ir pessoalmente e transitar e ir lá conhecer, estar lá na terra onde nasceu e estar com a gente e compartilhar com a gente tudo isso, que é muito diferente, digo eu, penso a ler um livro, né? A ler um livro escrito por um folclorista ou por uma pessoa que ha pesquisado a música. Então me pareceu assim mais interessante ir lá mesmo e conviver, morar lá em cada país e tratar as pessoas e conhecer as pessoas, conhecer a gente, o porquê, a origem desse ritmo e a mentalidade cultural, a origem cultural para perceber mais o sentimento musical, né? Já que a música é um reflexo cultural em todas as culturas, né? A música é um reflexo da cultura de cada país. Então me pareceu mais interessante ir pessoalmente e compartilhar com as próprias pessoas para sentir mais e saber mais sobre a origem destes ritmos do folclore. Então vamos pedir mais uma música. Sim, professor. Então vamos interpretar mais uma música. Esta é de minha autoria, em ritmo de cumbia. É uma cumbia que compuse para tocar justamente com aquele instrumento de bambu que se chama a quena. E se chama Cumbia Caliente Tropical. Tem parcerias? Pues sí, la composición es mía, yo interpreto a quena de bambú, se llama flauta de bambú, quena. Y las parcerias son mis camaradas que me acompañaron, Nechinho en la guitarra y en el bajo, igual en Brandón, en ukulele, y las percusiones sí, de otros músicos allegados de ellos. Ellos fueron los principales parceros en la interpretación de esta cumbia, que está haciendo suceso ahora.
que maravilha, né? Então, tem alguns nomes que você lembra dessa sua longa caminhada? Pelo que você disse, são quantos anos mesmo que você caminhou pela América Latina e... Pues sí, por Sudamérica praticamente, bueno, foi a partir dos, eu tinha 24 anos quando saí da Colômbia e eu cheguei aqui com 27 anos. Cheguei no Brasil com 27 anos. Aí eu fiquei um ano aqui em São Paulo, fiquei um ano que estava tocando, eu tocava com dois irmãos argentinos, tocávamos na rua, vendendo CDs. Daí nos contratavam para tocar em bares, em festas familiares, aniversários, etc. Assim, então, continuei viajando, fiquei um ano aqui em São Paulo. Aí fui para a Guiana Francesa, que lá gostam muito dessa música, os franceses, os europeus gostam muito da música andina, né? Fiquei lá 3 anos na Guiana Francesa e voltei para o Brasil. Aí estive no Nordeste, estou recorrendo todo o Nordeste do Brasil, estas cidades como Belém do Pará, Manaus, Pernambuco, Santarém, Fortaleza, Ceará, Recife, Recife que é Pernambuco, Salvador, Bahia. Estou morando em todas e pesquisando também a música brasileira, que é muito diversa também. O Brasil é um país com muita diversidade de ritmos, muita música e cultura, até culturas diferentes no próprio país, no mesmo país. Não, você sabe, tem muitas culturas que todos falam português, mas são muitas culturas no mesmo país. Então, diversidade de ritmos, muitos ritmos aqui no Brasil. Se colocamos a ver, né, a cultura do Amazonas, que tem o boi bumbá, né? Tem a cultura de Belém do Pará, que tem o carimbó, tem, né, o brega. E já vamos ver, por exemplo, aqui na parte carioca tem o samba, que em São Paulo tem mais MPB, né? E tem uma parte sul que tem os gaúchos, né? Gaúcho que é uma música muito parecida com os argentinos, com os argentinos de música gaúcha, né? Diferente. O Brasil tem muita variedade, ainda me falta mencionar muitos mais. Sim, então, se eu cheguei aqui, como tu me perguntaste, cheguei aqui com 25 anos, fui na Guiana Francesa, fiquei 3 anos lá e voltei. Espero a maior parte do tempo eu estava aqui no Brasil. Você, além de falar castelhano, né? Sim, minha língua natal, digamos, é castelhano, espanhol e castelhano. Você fala espanhol e castelhano? Sim, normalmente todo mundo fala espanhol. Outras pessoas lhe chamam de castelhano porque essa língua nasceu na província de Castilla, lá em Espanha. Depois alguns lhe chamam de castelhano, mas é o mesmo espanhol. E você fala mais línguas? Eu falo, já que morei 3 anos na Guiana Francesa, mas só falo 60% de francês. 60%, o básico, para me comunicar. Mas não falo fluido. Falo melhor, acho que falo um pouco melhor português. Se você tiver que mandar um abraço para essas pessoas que participaram da tua caminhada, né? Cantando, tocando e fazendo canções pela América Latina, você pode lembrar de algum deles? Claro, sim, lembraria quase de todos os camaradas que conheci através de todas as minhas viagens e que estuvimos tocando e fizemos parcerias, tocando para financiando-nos a forma de viver, financiar os gastos das viagens e todos. Lembraria quase todos, seria um número grande. Não consigo mencioná-los
a todos, mas con todos los que pasé, la pasé bien, me respetaron, porque en la mayoría de los casos yo como colombiano andaba sozinho, né? E casi sempre tuve parcerias, por ejemplo, con 2 chilenos, o con 2 argentinos, o con 3 peruanos, ou a veces todos misturados, né? Como na Guiana Francesa. Na Guiana Francesa que tínhamos, era um grupo de 5, tinha um argentino, tinha um peruano, um uruguaio, um colombiano, estávamos todos misturados aí. Então, sim, fiz parceria com pessoas de vários países, para todos eles agradeço muito e estou aprendendo deles também. Um abraço muito grande e que saibam que sempre está na minha mente, pensando neles. Como diz, né, tem uma frase, eu acho que de um artista, que eu não lembro o nome agora, que fala: sou latino-americano, né? Ou lembrar o Ney Matogrosso cantando América do Sul, né? Ah, sim, Ney Matogrosso tem uma música bonita, não me lembro a letra. Me lembro uma música de Melchior, uma música de Melchior que diz: eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parede, sem tem Milton Nascimento. Milton Nascimento, um grande cantor também, que admiro muito. Essa grande cantora Elis Regina, que gravou esta música é Milton Nascimento, Maria, né? Maria. Grande cantora Elis Regina, que morreu muito nova. E essa outra grande cantora que morreu há pouco tempo, Gal Costa, que nos deixou. E ainda temos Maria Bethânia, Caetano Veloso e muitos outros grandes cantores de MPB. Tem tanto do Nordeste como daqui do Sul, do Centro-Sul do Brasil. MPB tem muitos grandes cantores. Sim. E folcloristas também temos muitos cantores de samba, grandes cantores de samba e de pagode aqui no Brasil. Sim, são tantos que não seria uma lista muito grande para mencioná-los a todos. Eu ia perguntar para você se você gosta de um deles, mas pelo jeito você gosta de vários, né? Um monte. Sim, vou te falar assim, música folclórica de aqui do Brasil, conheço de Manaus, lá tem o Boi Bumbá, né? Que lá conheço dois times, digamos, duas partes do boi, que é o Garantido e o Caprichoso, né? Gosto da Bia Sanyagi, que é um cantor de boi do grupo Garantido, né? Da Bia Sanyagi, que é o cantor deles, que é do Amazonas, de Manaus. Do Belém do Pará tem muitos cantores de brega, e o carimbó, que é um ritmo muito alegre. Beto Barbosa, que foi o criador da lambada, né? Basicamente Beto Barbosa, que ele é paraense e foi o criador da lambada. Depois essa menina que gravou a lambada Chorando Se Foi, sim, Grupo Kaoma. Grupo Kaoma, que fez famosa essa música. E aqui, sim, da MPB, conheço muitos cantores. Sim, está Marisa Monte, Caetano Veloso, Djavan, que está muito conhecido, e Maria Bethânia, Maria Gadu. Você gravou a música de Alceu Valença, Tropicana? Sim, professor. Eu gravei esta música de Alceu Valença, que se chama Morena Tropicana, que também já é uma música que tem mais de 25 anos, né, mas que ainda é um sucesso. Se chama Tropicana, assim, mais conhecida como Morena Tropicana. Só que eu la gravei num ritmo mais rápido, em ritmo de forró.
ficava teu olhar noturno. Dei outra bolsa, dei bucajá. Ela é macia, ai carne de caju. Saliva doce, doce, meu meduso. Linda morena, fruta de temporana. Caldoyeca na caiana, venme disfrutar. Linda morena, fruta de temporana. Caldoyeca na caiana, ponte disfrutar. Morena tropicana, yo quiero tu sabor. Ay, ay, yo, yo. Morena tropicana, yo quiero tu sabor. Ay, 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 yo. Morena tropicana, yo quiero tu sabor. Ay, 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 yo. La manga rosa quiero gosto estumo. Pelo maduro saputillo. E a boticava até olhar noturno. Dei outra bolsa, dei bucajá. Ela é macia, ai carne de caju. Saliva doce, doce, meu meduso. Linda morena, fruta de temporana. Caldoyeca na caiana, venme disfrutar. Linda morena, fruta de temporana. Caldoyeca na caiana, ponte disfrutar. Morena tropicana, yo quiero tu sabor. Ay, 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 yo. Morena tropicana, yo quiero tu sabor. Ay, 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 yo. Morena tropicana, yo quiero tu sabor. Ay, 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 yo. Morena tropicana, yo quiero tu sabor. Ay, 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 yo. E a Anunciação que é também dele, se já gravei no mesmo ritmo. Paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento. E o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento. E o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento.
me olvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Que maravilha, né? O conteúdo musical, cultural, né? E a gente lembra de nomes de resistência, né? Exemplo, Mercedes Sosa, Vitor Jara, Violeta Parra. Sí, eso. Estos son cantores que son tipo, como aquí llaman MPB, ¿no? Música popular brasileña, que allá llaman más música social, porque son cantores que se dieron o que surgieron durante la época de las dictaduras militares en aquellos países y desde antes. Por ejemplo, en el caso de Violeta Parra, ella es chilena, Violeta Parra, chilena, que después tuvo que irse a refugiar, asilar en Francia, porque la mayoría de las músicas de ella eran música en contra de la dictadura militar de Pinochet y en contra de las injusticias, de las desigualdades, de la lucha de clases que existía en Chile en aquella época. Después de un golpe militar, hay otros cantores, que incluso uno que fue asesinado por los militares, se llama Víctor Jara, un gran cantor chileno, Víctor Jara, que fue asesinado por los militares chilenos de la dictadura. Después otros tuvieron que se exilar en varios países. El grupo Inti Illimani, por ejemplo, el grupo Iyapu, eran grupos folclóricos, más que sus letras eran en contra del sistema y de la dictadura militar. Ellos tuvieron que irse a exilar, la en México y en Francia también. Eso en Chile, ¿no? Inti Illimani, Quilapayún, grupo Quilapayún y Iyapu, los principales. Y tuve otros cantores como en Argentina, Mercedes Sosa, que también cantaba músicas tipo MPB, y los Cachaquis, Rafael Parra, ese otro compositor. Y tenía otros escritores, ¿no? Otros escritores como un grupo en Uruguay, Daniel Biglet, que eran escritores de izquierda, digamos, que también estaban en contra de Italia. Y otros cantores, en el caso de Violeta Parra, chilena, ella tenía dos hijos, Ángel Parra y Violeta Parra. Entonces se llamaban la Peña de los Parra. Todos ellos tuvieron que se exilarla durante la época de la dictadura en Chile. Tuvieron que se exilarla en Francia. Caso diferencia al caso de Brasil, ¿no? Que todos estos cantores de MPB, como Elis Regina, Milton Nascimento, Djavan, Caetano Veloso, eran tantos cantores aquí que no precisaron salir del país, ellos continuaron aquí lutando. El propio Raúl Seixas, que también escribía músicas en contra de la dictadura de aquí, la dictadura que tuve aquí en Brasil. Y otros, aquí fue
eran tantos cantores que no podían mandarlos embora. No podían mandarlos embora todos. Ahí les ficaron durante el tiempo. Teve um caso assim, particular, que foi o caso de Elis Regina, né? Que ela foi na França e que os militares eram uns gorilas. Aí ela, quando ela voltou aqui, foi presa e tuve que cantar para os militares. Ela ficou com medo, bueno, e esse tipo de coisas que aconteceram durante este período, né? O que representa para você Geraldo Vandré? Geraldo Vandré, sim, para mim um grande compositor que compôs aquela música de Bem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não é tempo a perder. Muito boa, música muito boa, assim, da época da ditadura, e que é famosa até hoje em dia. Até hoje em dia é muito conhecida, até pelas novas gerações. É uma música que nunca se deixa de escutar. Gosto muito de Geraldo Vandré e todos estes grandes compositores desta época que fizeram e que transformaram o país e até a redemocratização, né? Até a redemocratização do país, né? Eles lutaram compondo e cantando para que voltara a democracia no Brasil. Então, é interessante para nós, né? Tem pessoas que acham que fazer a guerra, se faz guerra com armas, com bombas, com mísseis, mas a verdadeira guerra fazem com mísseis, mas a verdadeira mudança, transformação, se faz com arte e cultura, né? Com música, com artes plásticas, né? Com cinema, né? Com teatro, né? Até lembrando, né, que agora nós perdemos a Celso Martinez, né? Que um grande ator, criador do Teatro Oficina, muito representativo para o Brasil e para o mundo, porque não é fácil fazer arte e cultura com resistência, né? Sim, maestro, é verdade, nas formas de transformar uma sociedade, uma cúpula de governo que tem problemas ideológicos, porque existe continuamente essa luta de classes. É difícil transformar ou tirar do poder uma cúpula que está no poder por princípios ideológicos. Claro que tem países que têm governos de ultraderecha que não querem sair do poder e que usam a força, usam as armas para preservar-se no poder. E tem grupos democráticos que chegam ao poder através das urnas, das votações, das eleições. Então, realmente, o caminho mais propício para chegar à democracia e para que o povo chegue ao poder vem a ser um caminho às eleições, claro, é um principal caminho. As eleições, até de um líder, ou de um grupo, ou de um partido democrático, pode se chamar de esquerda, ou pode se chamar de qualquer jeito, né? Mas que defenda os interesses da maioria da população, quer dizer, dos pobres, né? Onde é uma sociedade onde existe muita desigualdade. Então, deve existir um partido, um grupo que defenda os interesses da classe oprimida, da classe majoritária, que são os pobres. E tirar do poder aquele grupo que se acham donos do país, que são donos da educação, são os donos dos meios de produção. Então é necessário fazer política
fazer proselitismo e usar as atividades artísticas como mudanças ideológicas para poder alcançar isso, né? Usando da música, teatro, as artes plásticas, teatro, música e tudo isso, né, para fazer essas mudanças ideológicas no povo, para poder transformar a sociedade e acabar com todas as desigualdades que são, digamos, parecem que casos de ficção, né, em pleno século XXI, que ainda exista todas as desigualdades como o racismo, a discriminação, a homofobia, uma quantidade de coisas. E sobre todo isso, né, as desigualdades sociais, falando do ponto de vista econômico, né? Então, nesse ordem de ideias, existem países que han recorrido às armas, mas por também han sofrido outros momentos históricos, outros processos históricos, outras conjunturas. Tal caso, tem alguns países africanos, ou está o caso das primeiras, dos primeiros países socialistas, como a Rússia, que foi através da guerra, né? Sabe, aproveitando que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, ou a própria China, que agora são países reconhecidos internacionalmente, países socialistas, em que o povo agora melhorou suas condições de vida. Eles recorreram à guerra porque aproveitaram, no caso da China, a Segunda Guerra Mundial, né, para se independizar do imperialismo japonês. E aqui em Latinoamérica, falta nós, né, que temos que independizar-nos do imperialismo norte-americano. É interessante, né? O sistema de domínio, essa dominação do imperialismo, o que se dita para a sociedade, como é que a sociedade deve se comportar, né? Para onde a sociedade deve seguir, né? A gente fica pensando, não se resolve o problema da fome, não se acaba com a guerra, e isso não contribui para a evolução da humanidade? Sim, realmente a mentalidade é evoluído ultimamente muito em torno a essas duas perspectivas, não? Que como o povo pode chegar ao poder, como tirar aquelas burguesias do poder, aquelas oligarquias, aqueles vendepátrias que chamam, não? Que vendem a pátria para eles ficar de boa e o povo sempre pagando os pratos quebrados, né? Então, claro, a lógica é isso, trabalhar através de proselitismo, fazendo arte, indo lá nas favelas, indo onde está a população que não ha tido direito a estudo, que não conseguem entrar nas universidades e que estão por o caminho errado, né? Que às vezes chegam a ser criminosos porque muitos não têm estudo, les ha sido negado tudo. Não é forma de justificar, não, a criminalidade, mas governos conscientes chegam à população sempre, por lo menos criando cursos gratuitos, ensinando a população a fazer arte, a que toquem violão, a que toquem samba, a que toquem o pandeiro, ensinando, porque o governo para isso tem os impostos que o povo paga, para educar a população e que não se vayam por o caminho errado, né? Então o objetivo é educar a população e através do arte fazer essa mudança ideológica no povo, para que o povo seja cada vez mais consciente de toda a realidade e usar os meios de comunicação
que é o que faz a burguesia, né? Usar os meios de comunicação através de, por exemplo, através das telenovelas, através de filmes norte-americanos, fazendo uma penetração cultural. Então, o que temos que fazer, as pessoas que pelo menos já somos conscientes de que é o povo que tem que governar, isso através da arte, usar a arte, a música, o teatro e demais artes para fazer a mudança ideológica e fazer que a população seja mais consciente e saber qual é o caminho que tem que seguir para a democracia, para que o povo seja o que mande mesmo. Fala para nós, você já pensou em fazer palestras sobre a cultura latino-americana? Sí, yo un tiempo hacía unas palestras cuando estaba en los otros países, a veces para algunos colegios de segundo grado, y para algunas universidades a veces hacía palestras, no exactamente sobre la cultura latinoamericana, sino más sobre la construcción, sobre los instrumentos folclóricos latinoamericanos, o más de Sudamérica, y sobre folclore. Ya sobre la cultura mismo latinoamericana, ainda no tengo una palestra formada. Sí hice en algunas ocasiones sobre folclore latinoamericano para algunos colegios y universidades. Mas sí me pasó por la mente alguna vez aquí en Brasil, hacer una palestra sobre toda la cultura latinoamericana, o sea, más sudamericana, que levaria assim por lo menos 1h30, 2 horas. Tem muito a falar da cultura, do que é a cultura sul-americana, país por país, pegando país por país. Então fale para nós o contato para quem tiver interesse em palestras, né? Sobre a cultura latino-americana. Sim, sobre a cultura latino-americana, história presente e futuro, né? E sobre folclore latino-americano, instrumentos e que para quem interessar construção de instrumentos típicos folclóricos de Sudamérica. São aqueles instrumentos da música andina que eu um tempo fazia para sustentação econômica e porque gostava de fazer. Eu acho isso de suma importância, ensinar para a nossa juventude, né, a fabricar instrumentos, a mostrar que, olha, nossa mão é maravilhosa, nossa mão, sabe? Sim. O nosso poder mental com a mão é de uma elevação, de uma coisa tão importante. E saber que isso que você faz chega nas pessoas, chega no coração das pessoas, e elas podem se sentir mais úteis. Olha, eu torço para que você faça isso. Eu torço para que você chegue na nossa juventude, chegue no nosso povo, independente da sua idade, mostrar que ela tem capacidade, que ela pode crescer. Você é um ser humano que eu torço nesse sentido, porque você, ajudando o outro, você está ajudando você também. Sim, mesmo, é verdade, mestre. É verdade que às vezes que eu dava aulas, às vezes eu dava aulas de violão, né? Uno como que aprende mais também. O próprio professor, no momento que está dando aula, está aprendendo. Além de que está praticando, está aprendendo também. Não somente didática, sino está aprendendo mais conhecimentos, por fato de ensinar. São poucos relativos, não? Tem músicos que gostam de ensinar, e outros músicos que não gostam de ensinar, depende do caso. Sim, mas em alguma ocasião que dá aula, sim, he percebido, he tido essa experiência, essa sensação de que dando aulas como que está aprendendo mais, sim,
E pelo fato mesmo de saber que está ajudando a juventude a aprender, a heredar, a transmitir esses conhecimentos e a levá-los pelo caminho certo, não? Das artes, da cultura e do conhecimento, para que continuem sozinhos em sua caminhada. Você pode deixar o contato para alguém interessado em palestras, cursos? Sim, claro. Meu nome é Hugo Fernando Rojas. Meu número de telefone é daqui de São Paulo, DDD 11 982 17 09 29. Para quem interessar pode me ligar e podemos fazer contato, podemos conversar. Que maravilha! Então, Hugo, esses trabalhos teus estão no canal do YouTube, né? Sim. Sim, esses trabalhos musicais que eu fiz em parceria com meus companheiros Nechinho Brandão e Gualem Brandão. Eles me han colaborado muito. Gualem Brandão, que é meu produtor, e Nechinho Brandão, que é outro grande músico, que toca em várias bandas. Hemos gravado estas músicas, eu gravei já 10 músicas que estão no YouTube. Aparece no YouTube como Hugo Rojas. Aí pode me procurar. Essas músicas aparecem aí, todas são 10. E tenho outras composições para no futuro gravar também com eles. Que maravilha, né? Então, está sendo um prazer imenso falar com você, né? E mostrar que nós podemos ir além, né? Além, mostrar que a América Latina é muito importante para nós, né? Claro, E que é importante que não haja preconceito, né? Importante sim entender o regionalismo e o costume do povo de cada país, de cada município, né? A diversidade étnica, isso é muito importante, porque o ser humano precisa se situar no seu tempo, né? A sua existência, a razão de ser, né? A formação da América Latina, o desenvolvimento, ou porque eles não querem o nosso desenvolvimento. Por que uma elite europeia, norte-americana, não quer uma América Latina unida e nós precisamos nos unir? Não é? Sim, é verdade. Aqui, no caso de Latinoamérica, ha sido uma parte boa, digamos, vantajosa, o fato de que em toda a Latinoamérica, na maioria de colônias europeias, durante a época da colônia, que se fundaram aqui, só falamos 3 línguas praticamente, né, que são as que chegaram da Europa aqui. Quase toda a Latinoamérica fala espanhol. Aqui no Brasil que se fala português, que é muito parecido, ao espanhol, porque são 2 países vizinhos, Portugal e Espanha, e descendência do latim, né, do Império Romano. Então aqui temos português, espanhol e inglês, as colônias inglesas que foi Estados Unidos e Canadá.
Então não temos muita divergência nesse aspecto. Existem várias diversidades étnicas, sim, mas por lo menos a nível tanto cultural, geral, como linguisticamente, não existe muita diferença. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Ao contrário de lo que acontece naqueles países do antigo continente, da Europa, né? Que existiam muitos países, até pequenos, que falavam muitas línguas diferentes e religiões diferentes também. E por causa de isso que agora tem várias guerras lá no que chamam em Oriente Médio, que é a guerra que existe entre Israel e os palestinos, a guerra que teve na Iugoslávia, que teve um país tão pequeno como a Iugoslávia, que se dividiu em 3 países, não? A Bósnia, Herzegovina e o outro, por diferenças culturais, étnicas. E outras guerras, além, que nem me lembro agora, outras guerras por problemas étnicos, que lá tem muito país pequeno, que falam diferentes línguas e ainda diversidade religiosa, que provoca muitas guerras, né? Aqui em Sudamérica, no continente americano por lo menos, toda Sudamérica são países cristãos, né? A maioria da população é cristã, né? Tanto Brasil como as outras colônias espanholas, né? Outros países, como Bolívia, Peru, Chile, Venezuela, todos cristãos, e todos falam espanhol ou português. Até México, né? Falam espanhol e todos são cristãos também. Então existem menos guerras por causa disso, né? E además que temos uma história muito parecida. Desde a colônia, não? Há 500 anos atrás, temos uma história muito parecida em todos estes países, porque hemos feito as mesmas mudanças históricas, não? Então, temos uma história muito parecida a todos os países sul-americanos e de todo o continente americano. Já a diferença com a Norte-América é que eles falam inglês e são protestantes, né? Mas também são cristãos, e que eles se tomaram a delantera, se diz, né? Foram adiante porque eles sempre foram muito unha e carne com os ingleses. E é por causa disso que esses países europeus, que nos levam alguns séculos, estão alguns séculos adiantados industrialmente, em maquinárias, em indústria pesada, em tecnologia. É por causa disso que esses países exploram a los países do terceiro mundo, que somos nós aqui, digamos, Latinoamérica, e outros países de África e alguns de Ásia. Então, esses países ricos exploram os países do terceiro mundo, e é por causa disso que eles têm uma melhor forma de vida, outro jeito de vida mais cômoda, são mais ricos por causa disso, que se aproveitam da tecnologia e dos adelantos, porque eles mesmos têm o dinheiro para contratar cientistas, inventar novas máquinas, maquinárias e explorar os países pobres. Por isso eles cada vez ficam mais ricos e os países pobres ficam mais bloqueados e pobres. Jamais eles deveriam estimular guerras para manter o poder. Isso, esse é outro aspecto, não? Falando já mais em termos políticos. Que eles mesmos estimulam às vezes as guerras, ou eles mesmos se provocam as guerras, porque é outra forma, parte da economia deles. Porque dizem os estudiosos que incluso a venda de armas, a produção de armas dá mais dinheiro do que ganham os traficantes de drogas. Que o principal negócio do mundo é a venda de armas. Então, a vezes eles mesmos provocam a guerra, ou para ocupar países, dando armas para alimentar a guerra, ou para vender armas para outros países. Eles mesmos provocando a guerra. Aí eles mesmos, os países imperialistas, acabam bloqueando economicamente aos países pobres, bloqueando-os, para que o povo pense que é culpa dos governos, no caso da Venezuela,
por exemplo, que bloqueam, e sanções econômicas que chamam, né? Eles mesmos bloqueiam o país para que fique pobre, para ter pretexto de invadi-lo, para no futuro ter pretexto de invadi-lo, culpando ao governo, de que é culpa do governo a pobreza, sendo que eles mesmos que han bloqueado econômicamente a estes países, né? Para ter desculpa depois de ocupá-lo, de invadir estes países e tornar-se mais países imperialistas. Isso é um jogo sujo, em detrimento da humanidade. Por isso, nós que somos humanos defendemos a paz. Sim, realmente na guerra, quem perde mesmo é a população, não? Que ficam de carne e canhão. Então vamos pedir mais uma música. Sim, doutor. Então, vamos entrar agora tocar uma música que canta em espanhol também. Perdão, está cantada em português, mas de origem mexicana, que se chama Se Não Tivesse Ido. Se não tivesse ido? Sim, em ritmo de balada. O nome da música se chama Se Não Tivesse Ido. Eu pensei que nunca ia te perder, mas tudo que eu vejo faz lembrar você. Espero outro dia para te ver aqui, de um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito temporal. Eu vinho que embriaga o pão de cada dia. Eu era tão feliz e juro eu não sabia. E nada difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. Frio já no corpo, perguntar por ti, não sei onde está. E se não tivesse ido, era tão feliz. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito temporal. Eu vinho que embriaga o pão de cada dia. Eu era tão feliz e juro eu não sabia. E nada difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio no meu corpo perguntar por ti, não sei onde está. Se não tivesse ido, era tão feliz. E nada difícil que me
viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio do meu corpo pergunta por ti. Não sei onde está. Se não tivesse ido, era tão feliz. Ese ritmo es balada moderno y que se toca en todos los países. Sí, mas folclore. La balada es más de origen español. Sí. Sé que es una música muy antigua también, tiene más de 50 años. Ya fue grabada por muchas bandas, muchos cantores. Y está la versión en portugués, ¿no? La versión en portugués. Porque en español se llama Si no te hubiera sido. En español se llama Si no te hubiera sido, en portugués, Se não tivesse ido. Seguinte, você vê essas imagens que estão aqui? Sim, muito bonitos quadros. Essas imagens de artistas brasileiros. Esse daqui é uruguaio. Né? Ah, esse é uruguaio. Esse aqui é uruguaio. Uruguaio. Ah, este... É Plat, né? O nome dele? Plat. 2019. Então esse eu comprei do artista na Paulista. Né? Ah, na Paulista? Na Paulista. Onde passei a exposição, né? Na Praça República também vendem quadros, né? Vende. Na Praça República. Né? Então. Bonito. Este também está interessante. Esse um abstrato, né? Ah, sim. Esse é uma paisagem. Aquele que está aparecendo lá é de um artista plástico de Caraguatatuba, Serginho Burian. Serginho Burian. Bonito. Morfinho. Então, estamos caminhando para o final, né? Um bate-papo interessante, diferente, descontraído, né? Foi um prazer imenso receber você. Um prazer para mim também, sabe? Poeta Nicanor. Saber que nós somos da cultura de resistência. É assim mesmo. Nós somos da cultura pé no chão. A cultura que busca o ser humano. A elevação humana, o nosso tempo, esse tempo justo, esse tempo que precisa ser valorizado, né? No sentido mais amplo da humanidade, né? E dizer para a sociedade que as boas sementes precisam germinar. Porque são das boas sementes germinadas que vamos colher bons frutos. Para transformar. Para transformar. E nós precisamos acreditar sempre que a sociedade pode melhorar. Que as coisas podem ser melhores, que o ser humano pode ser melhor, que o ser humano tenha em sua mente a capacidade de evoluir e tirar o ódio, o preconceito e a violência da mente, para que os corpos vivam mais. Porque nós não viemos ao mundo por acaso. Nós viemos ao mundo para cumprir missão. E a nossa missão
é fortalecer com o outro, fortalecer com a família, fortalecer com os amigos, fortalecer com o nosso município, com a nossa cidade, com o nosso país, com a América Latina. E viva a arte cultural! Viva! Muito obrigado. Foi um prazer imenso, Hugo. Muito obrigado, Nicanor. Para mim ha sido um prazer também, uma honra estar aqui com você e ter tido essa entrevista com você. Muito obrigado. Que essa seja o início de muitas parcerias. Gratidão. Muita amistade.